Olá, eu sou César Portugal, este é meu canal e eu estou aqui hoje para mais um dia rezarmos, aprendermos, aliás, com o Catecismo da Igreja Católica. Nós encerramos a parte inicial do Catecismo, que é basicamente uma apresentação sobre ele mesmo, e agora de fato vamos nos aprofundar aí na nossa fé em tudo aquilo que ele tem para nos ensinar. Eu já te convido para você se inscrever aqui no canal para você acompanhar essa série de vídeos que eu pretendo, com muito carinho, seguir até o final desse catecismo, né? Mas eu preciso da sua companhia para que essa jornada se concretize. Hoje nós vamos partir do parágrafo 26, que a gente já vai entrar na primeira parte do catecismo, que é a profissão de fé. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração aqui, para que nós possamos pedir a Deus o discernimento, o entendimento, a compreensão diante de tudo aquilo que vamos ler aqui. Meu Senhor e meu Deus, eu te louvo. Meu Senhor e meu Deus, eu te louvo e te agradeço por este momento, por eu me colocar aqui em prontidão para, junto com essas pessoas que me assistem, aprofundarmos na fé, aprofundarmos mais no conhecimento de nós mesmos, da sua presença, da sua onipotência, do seu amor por nós. Que o teu Espírito Santo possa vir, abrir a nossa mente, os nossos ouvidos, o nosso intelecto, para que possamos ter a compreensão e a dimensão de tudo aquilo que vamos ler, para que possamos cada vez mais nos envolvermos e nos encantarmos com todo o teu amor, com todo o teu carinho, com toda a sua vontade de nos ter, de nos criar e de tudo aquilo que foi criado para nós. Muito obrigada, que possamos propagar os frutos deste aprendizado. Amém. Então vamos lá. Aqui vou mostrar, eu espero que você já tenha o seu catecismo, tá? Porque é muito importante não só seguir. Mas aqui, olha, essa primeira parte, deixa ele focar aqui. Essa primeira parte aqui é a primeira parte, né? A profissão da fé. Aí tem uma imagem e aqui tem um texto. Esse texto, basicamente, ele vai te explicar a imagem, tá? Então eu vou convidar aí você a ver isso e deixo também como curiosidade para você adquirir o seu catecismo. Apesar do prólogo ser uma apresentação do catecismo, os parágrafos que lá estão já contam, né, como parte dele. Primeira seção: eu creio, nós cremos. Quando professamos nossa fé, começamos dizendo eu creio ou nós cremos. Por isso, antes de expor a fé da igreja tal como é confessado no credo, celebrada na liturgia, vivida na prática dos mandamentos e na oração, nos perguntamos: o que significa crer? Muitas vezes a gente já está fazendo as coisas tão no automático que a gente nem se pergunta, nem se questiona. A fé é a resposta do homem a Deus, que se revela e a ele se doa, trazendo ao mesmo tempo uma luz superabundante ao homem em busca do sentido último de sua vida. Por isso, vamos considerar primeiro esta busca do homem, em seguida a revelação divina, pela qual Deus se apresenta ao homem, logo após a resposta da fé. Então, nós vamos ter aqui dividido em 3 capítulos, né? O primeiro, a busca do homem; o segundo, a revelação divina, como que Deus se revela ao homem; e por fim, a resposta da fé. Então, nós vamos aqui no capítulo 1. O homem é capaz de Deus. O desejo de Deus. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, visto que o homem é criado por Deus e para Deus. E para Deus. Então, aqui já vem um aprendizado que podia até encerrar isso aqui tudo. Aquela pessoa que acha que ela mesma se basta, né? Que ela não precisa de Deus, que ela não precisa da fé, não precisa da igreja. Nós fomos criados por e para Ele, para Ele. Então é o real sentido da vida. Não existe outro fundamento. Então, até naquilo que você executa na sua profissão, nas suas tarefas, nos seus dons, que seja para Ele. Mas se eu trabalho numa empresa que não tem nada a ver,
faça com amor para Ele. Senhor, eu estou aqui preenchendo esse documento para a tua honra e tua glória, para o teu amor, para glorificar, que a minha existência possa glorificar a tua existência, a tua criação. Eu quero te bendizer em tudo aquilo que eu faço. Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. A gente vê muita gente com muitos bens, com muitas coisas, né, até com muitas atividades, mas no fim infelizes, né, não conseguem exprimir um verdadeiro sorriso porque não buscam a Deus. Aí aqui tem uma citação, né? O aspecto mais sublime da dignidade humana está nesta vocação do homem craseado comunhão com Deus. Este convite que Deus dirige ao homem de dialogar com ele começa com a existência humana, pois se o homem existe é porque Deus o criou por amor, e por amor não cessa de dar-lhe o ser. O homem só viverá plenamente segundo a verdade se reconhecer livremente este amor e se entregar ao seu Criador. Em sua história e até os dias de hoje, os homens têm expressado sua busca de Deus de múltiplas maneiras, por meio de suas crenças e de seus comportamentos religiosos, isto é, orações, sacrifícios, cultos, meditações, etc. Apesar das ambiguidades que podem comportar, estas formas de expressão são tão universais que o homem pode ser chamado de um ser religioso. De um só homem, ele, Deus, fez toda a espécie humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo estabelecido o ritmo dos tempos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e talvez as apalpadelas o encontrassem, a Ele que na realidade não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. No entanto, esta união íntima e vital com Deus pode ser esquecida, ignorada e até rejeitada explicitamente pelo homem. Isso a gente vê muito acontecer, né? Pessoas que rejeitam a Deus, que zombam de Deus. Tais atitudes podem ter origens muito diversas. A revolta contra o mal no mundo, a ignorância ou a indiferença religiosas, as preocupações com as coisas do mundo e com as riquezas, o mau exemplo dos crentes, as correntes de pensamentos hostis à religião, a atitude do homem pecador que, por medo, esconde-se na presença de Deus e foge diante do seu chamado. Então, esses exemplos que a gente vê aqui, é o que a gente vê acontecendo mesmo, né, por aí. O porquê das pessoas não buscarem a Deus, não terem essa intimidade com Deus. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Salmo 105. Se o homem pode esquecer ou rejeitar Deus, este, de sua parte, não cessa de chamar todo homem a procurá-lo. Olha que lindo. Você pode esnobar, zombar de Deus, mas Deus jamais vai cansar, vai parar de te procurar, de querer te atrair para Ele, para que viva e encontre a felicidade. Esta busca, porém, exige do homem todo o esforço de sua inteligência, a retidão de sua vontade, um coração reto e também o testemunho dos outros que o ensinam a procurar Deus. Quando a gente diz, né, para a gente testemunhar a nossa história, para a gente falar das coisas de Deus, também nesse intuito de levar as outras pessoas para Deus. Vós sois grande, Senhor, e altamente digno de louvor. Grande é o vosso poder, a vossa sabedoria não tem medida. O homem, pequena parcela de vossa criação, pretende louvar-vos. Precisamente o homem que, revestido da sua condição mortal, traz em si o testemunho de seu pecado e de que resistis aos soberbos. A despeito de tudo, o homem, pequena parcela de vossa criação, quer louvar-vos. Vós mesmo o instigais a isto, fazendo com que ele encontre suas delícias no vosso louvor, porque nos fizestes para vós e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. Então, sabe aquela pessoa que fala, eu não consigo encontrar paz, eu não consigo encontrar um sentido, não consigo
as coisas não acontecem. Muitas vezes essa pessoa busca tudo menos a Deus. E muitas vezes pode acontecer também dessa pessoa buscar a Deus de uma forma rasa, não vai aprofundar e ela não vai encontrar esse verdadeiro sentido. Em resumo, a gente pode dizer que enquanto não se encontra com o Cristo verdadeiramente, não há verdadeira paz na vida das pessoas que não buscam, que não têm a ambição de ter esse verdadeiro encontro. As vias de acesso ao conhecimento de Deus. Criado à imagem de Deus, chamado a conhecer e amar a Deus, o homem que procura Deus descobre certos caminhos para chegar ao conhecimento de Deus. Eles são também chamados de provas da existência de Deus. Não no sentido das provas que as ciências naturais buscam, mas no sentido de argumentos convergentes e convincentes, que permitem chegar à verdadeira certeza. Estas vias para chegar a Deus têm como ponto de partida a criação, o mundo material e a pessoa humana. O mundo a partir do movimento e do vir, da contingência, da ordem e da beleza do mundo. Pode-se conhecer a Deus como origem e fim do universo. São Paulo afirma a respeito dos pagãos: o que de Deus se pode conhecer é a eles manifesto, já que Deus mesmo lhes deu esse conhecimento. De fato, as perfeições invisíveis de Deus, não somente seu poder eterno, mas também a sua eterna divindade, são percebidas pelo intelecto através de suas obras desde a criação do mundo. Diz Santo Agostinho: interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar que se dilata e se difunde, interroga a beleza do céu. Interroga todas essas realidades. Todas elas te respondem: olha-nos, somos belas. Sua beleza é um hino de louvor. Essas belezas sujeitas à mudança, quem as fez senão o belo, com o B maiúsculo, e não é o cantor, não o sujeito à mudança. Então é como se ele quer dizer assim: você vai questionar as coisas de Deus, as criações de Deus, e quando você questionar e tiver essa resposta, você vai entender que é Ele que criou, não existe outra resposta para isso. Nas pequenas e grandes coisas do dia a dia, nas criações do dia a dia, a resposta é Deus. O nosso carro, ele tem uma maçaneta diferente, né? E a Helena, várias vezes, ela pergunta: por que é assim esse negócio? Ela fala assim. E aí eu falo: porque a pessoa que criou esse carro quis dessa forma. Aí ela fala assim: foi Deus que quis. Aí eu brinco com ela, falo: não, quem quis foi o moço que criou o carro. Mas quem deu a inteligência para esse moço, quem deu a forma de criar para esse moço, aí sim foi Deus. Então, para a gente saber palpar aquilo que é a criação de Deus. É claro que tudo aquilo que nos rodeia, existe Deus por trás, né? Aqui na minha casa você vê aquela imagem ali, esse quadro, esses castiçais aqui, a cadeira que eu sento, são criações humanas, certo? O homem pensou, o homem fabricou, o homem arrumou as coisas, mas muitos deles, o meio, o material veio da natureza, né? Muitas dessas coisas. E, de certa forma, tudo aquilo que foi feito, né? Os dons, os talentos, as capacidades, vem de Deus. Então, de certa forma, sim, tudo que nos rodeia é de Deus. Mas o natural, quando você contempla um mar, quando você contempla o céu, uma noite estrelada, como não enxergar Deus? O homem, com sua abertura à verdade e à beleza, com seu senso do bem moral, com sua liberdade e a voz de sua consciência, com sua aspiração ao infinito e à felicidade, o homem se interroga sobre a existência de Deus. Então, é meio que natural o homem querer entender sobre a existência de Deus. Mediante tudo isso, percebe sinais de sua alma espiritual, como semente da eternidade que leva dentro de si, irredutível à sua matéria. Sua alma não pode ter origem senão em Deus. Então, ainda que ele tente rodear, entender, compreender, na hora que ele entender que a origem de tudo é em Deus, as coisas fazem sentido. O mundo e o homem atestam que não têm em si mesmos
nem seu princípio primeiro, nem seu fim último, mas que participam do ser, com S maiúsculo, em si, que é sem origem e sem fim. Não existe quando Deus foi criado, nem até quando Deus vai durar. Assim, por estes diversos caminhos, o homem pode chegar ao conhecimento da existência de uma realidade que é a causa primeira e o fim último de tudo, a que todos chamam Deus. As faculdades do homem o tornam capaz de conhecer a existência de um Deus pessoal. Porém, para que o homem possa entrar em sua intimidade, Deus quis revelar-se ao homem e dar-lhe a graça de poder acolher esta revelação na fé. As provas da existência de Deus podem, todavia, dispor a fé e ajudar a ver que a fé não se opõe à razão humana. Por mais que o homem tente fugir das coisas de Deus, tente se justificar por ele mesmo, é impossível. Em tudo aquilo, na hora que ele entrar na essência, que ele entrar na verdade, ele vai entender que leva a Deus o fim último, da existência humana, e isso passa a ser verdade, isso passa a ser a verdade absoluta de todos nós, a partir do momento que temos essa compreensão. E muita gente vai demorar para ter essa compreensão, e é por isso que a gente tem que ser muito paciente, com as pessoas que estão vivendo momentos diferentes. A gente já partilhou aqui, que quando a gente vai pregar ou vai falar, a gente tem que saber com quem estamos falando para saber a forma que será passada, a linguagem que será passada e o que você vai passar. Não tem como você metralhar um conteúdo denso para uma pessoa que está começando agora a querer ouvir, ou uma pessoa que está totalmente numa situação de pecado, mas ela vai te dar a oportunidade de falar alguma coisa para ela. Então a gente tem que saber isso. Mas enfim, é lindo demais a gente entender que a nossa felicidade está totalmente baseada nas coisas de Deus. O conhecimento de Deus segundo a Igreja. A Santa Igreja, nossa mãe, sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, a partir das coisas criadas. Sem esta capacidade, o homem não poderia acolher a revelação de Deus. O homem tem esta capacidade por ser criado à imagem de Deus. Olha que bonito, a gente consegue ter essa compreensão de que a nossa felicidade está em Deus, da magnitude de Deus, porque somos imagem dele. Todavia, nas condições históricas em que se encontra, o homem enfrenta muitas dificuldades para conhecer a Deus apenas com a luz da razão. Aqui temos uma citação de Pio XII. Embora a razão humana, falando simplesmente, possa realmente, com suas forças e sua luz natural, chegar ao conhecimento verdadeiro e certo de Deus único e pessoal, que sustém e governa o mundo com sua providência, bem como ao conhecimento da lei natural, impressa pelo Criador em nossas almas, não são pouco, todavia, os obstáculos que impedem a razão de fazer o uso eficaz e frutuoso dessa capacidade natural. De fato, as verdades que se referem a Deus e as relações entre os homens e Deus são verdades que transcendem por completo a ordem das coisas sensíveis e, quando entram na prática da vida e a informam, exigem sacrifício e abnegação própria. Ora, o entendimento humano encontra dificuldades na aquisição de tais verdades, que pela ação dos sentidos e da imaginação, quer pelas más inclinações nascidas do pecado original. Isso faz com que os homens, em semelhantes questões, facilmente se persuadam de ser falso e duvidoso, o que não querem que seja verdadeiro. Por isso, o homem tem a necessidade de ser iluminado pela revelação de Deus, não somente sobre o que ultrapassa seu entendimento, mas também sobre as verdades religiosas e morais que, por si mesmas, não são acessíveis à razão, a fim de que estas, no estado atual do gênero humano, possam ser conhecidas por todos sem dificuldades, com firme certeza e sem confusão de erro. Mas e aí? Como que a gente vai falar de Deus? Como vamos falar de Deus? Ao defender a capacidade da razão humana de conhecer a Deus, a Igreja exprime sua confiança na possibilidade de falar de Deus a todos os homens e com todos os homens. Essa convicção está na base de seu diálogo com as outras religiões, com a filosofia e com as ciências, como também com os não crentes e os ateus. Uma vez que nosso conhecimento de Deus é limitado,
também limitada é nossa linguagem sobre Deus. Só podemos falar de Deus a partir das criaturas e segundo o nosso humano, limitado de conhecer e de pensar. Então, por mais que a gente tenha esse amor, por mais que a gente se aprofunde, de certa forma, vamos conhecer a Deus verdadeiramente, inteiramente, só quando o vermos face a face, né? Quando estivermos com Ele. Então, não tem como a gente expressar a totalidade daquilo que Ele é. Ainda que você expresse com todo o amor, com todo o carinho, com todas as palavras que te encham de amor e tudo mais, você não vai alcançar a totalidade dele. Mas não por culpa sua, porque você é humano. As criaturas, todas elas, trazem em si certa semelhança com Deus, muito particularmente o homem criado à imagem e à semelhança de Deus. Por isso, as múltiplas perfeições das criaturas, sua verdade, bondade, beleza, refletem a perfeição infinita de Deus. Em razão disso, podemos falar de Deus a partir das perfeições de suas criaturas. Partindo da grandeza e beleza das criaturas, pode-se chegar a ver, por analogia, o seu Criador. Você reflete a beleza de Deus, você reflete a beleza do Criador. A partir da sua própria existência, você pode passar Deus para as pessoas. Deus transcende toda a criatura. Por isso, é preciso incessantemente purificar nossa linguagem daquilo que possui de limitado, de proveniente da pura imaginação, de imperfeito, para não confundirmos o Deus inefável, incompreensível, invisível, inatingível com as nossas representações humanas. Então, por mais que a gente queira expressar o que Ele é, nunca vamos chegar lá, porque ele é muito mais do que a gente possa imaginar. Nossas palavras humanas permanecem sempre aquém dos mistérios de Deus. Assim, falando de Deus, nossa linguagem se expressa sem dúvida de maneira humana, mas ela atinge realmente o próprio Deus, ainda que sem poder exprimi-lo em sua infinita simplicidade. Com efeito, é preciso lembrar que entre o Criador e a criatura não se pode notar uma semelhança, sem que se deva notar entre eles uma ainda maior dessemelhança, e que não podemos aprender de Deus o que Ele é, mas apenas o que Ele não é, e de que maneira outros seres situam-se em relação a Ele. Diz aqui que é mais fácil nós listarmos o que Deus não é do que o que Ele verdadeiramente é, porque o que Ele verdadeiramente é, a gente não consegue chegar nessa totalidade. Então aqui nós agora chegamos naquele resumindo, sabe? Então nós vamos resumir tudo o que foi falado aqui hoje. Eu vou só apontar esses tópicos aqui para você. O homem é, por natureza e por vocação, um ser religioso. Então, naturalmente, é um ser religioso, porque provém de Deus e para Ele caminha. O homem só vive uma vida plenamente humana se vive livremente sua relação com Deus. Ponto número 2. O homem é feito para viver em comunhão com Deus, no qual encontra sua felicidade. Quando eu estiver inteiramente em vós, nunca mais haverá dor e provação. Repleta de vós por inteiro, minha vida será verdadeira. Ponto número 3. Quando escuta a mensagem das criaturas e a voz de sua consciência, o homem pode atingir a certeza da existência de Deus, causa e fim de tudo. Ponto número 4. A Igreja ensina que o Deus único e verdadeiro, nosso Criador e Senhor, pode ser conhecido com certeza por meio de suas obras, graças à luz natural da razão humana. Ponto número 5, que no caso é o parágrafo 48. Podemos realmente falar de Deus partindo das múltiplas perfeições das criaturas, semelhanças do Deus infinitamente perfeito, ainda que nossa linguagem limitada não esgote seu ministério. E por fim, sem o Criador, a criatura se esvai. Eis porque os crentes sabem que são impelidos pelo amor de Cristo a levar a luz do Deus vivo àqueles que o desconhecem ou recusam. Bem profundo, bem intenso, né? Eu recomendo você reler, você voltar o vídeo, assistir mais uma vez para você se aprofundar nessa essência de tudo aquilo que está escrito aqui, porque mostra a grandiosidade de Deus e o verdadeiro sentido da nossa vida. A nossa vida só faz sentido se estivermos verdadeiramente com Deus. E não só a nossa vida, né, daquelas pessoas que estão aqui. Você está no meu canal, no YouTube, então você já está propício a viver as coisas de Deus. Mas é a totalidade, é para todo mundo, né? O catecismo não está escrito só o católico, ele fala da humanidade, ele fala do homem por si. Existe muito trabalho pela frente
Muitas pessoas que estão muito longe de Deus. Não precisa focar no todo, mas uma por uma que você conseguir mostrar a verdadeira beleza de Deus e o verdadeiro sentido da vida, a gente já vai estar fazendo um grande trabalho. Deixe seu like, envie esse vídeo para alguém e permaneça aqui para você seguir comigo nesse estudo do catecismo. Em tudo dai graças, perceba Deus nos detalhes da sua vida. Eu sou César Portugal, este é meu canal, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau!